Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Bom, nessa palavra, o apóstolo nos revela algo extraordinário, não apenas a respeito da sua experiência, mas que baliza a experiência que Deus quer que cada um de nós possa ter e viver em Cristo. Ele fala de uma mudança de valores. Apesar de usar aqui palavras de ordem financeira, monetária, como lucro, como perda, é lógico que ele não está falando de valores materiais. Mas ele diz o que para mim era lucro, ou seja, importante, aquilo que eu dava valor. Ele diz, isso se tornou em perda, perdeu completamente o seu valor. E a razão para a desvalorização dessas coisas é porque algo, na verdade, alguém entrou na vida de Paulo. E ele se tornou mas tão importante, que diante da importância dele, as outras coisas desvalorizaram. Porque o referencial mudou. E no caminho ele diz assim, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu acho interessante que essa palavra aqui, traduzida sublimidade, no original grego é a palavra uperetio. E ela é um desafio de tradução. Em algumas versões nós vamos encontrar, por causa da excelência do conhecimento, por causa da suprema grandeza. E toda essa variação que nós temos nas versões é simplesmente por causa que a palavra é abrangente. Mas basicamente, de acordo com os léxicos, ela significa manter-se sobre, sobressair-se, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder. Particularmente, eu não creio que Paulo estava falando apenas que o conhecimento de Jesus se sobressai. Eu creio que ele falava por causa do conhecimento daquele que se sobressai. Daquele que está tão acima de tudo e de todos, que diante dessa consciência e desse entendimento, as outras coisas perderam completamente a sua importância. Quando ele começa dizendo que para mim era lucro, eu durante muito tempo li isso a partir da lente da experiência de muitos de nós. O que para mim era lucro, e de repente a gente acaba pensando em algumas coisas que a gente buscou alegria e felicidade antes de um encontro com Cristo. Desde qualquer tipo de balada, envolvimento com bebida, com droga, não importa o tipo de prazer ou diversão que a gente tente rotular. Imaginava Paulo falando dessas coisas. Ele diz, mas agora, depois da conversão, entendi que isso é perda de tempo, perda espiritual. Mas não era disso que ele estava falando. E a gente pode concluir que não era disso por dois motivos. O primeiro deles é porque no final do verso 8 ele diz, por causa dele perdi todas as coisas. Então ele não está falando que apenas algumas coisas ilícitas que antes ele dava valor, deixou de lá. Ele está dizendo que toda e qualquer coisa que tinha importância, que não interessa se eram boas ou ruins, lícitas ou ilícitas, todas elas desvalorizaram.